A lei antifumo é o tema do Via Justiça de hoje. Nossas convidadas, a juíza Mônica Silveira Vieira, da 4ª Vara Civil de Contagem, e a pneumologista pediátrica Maria das Graças Rodrigues, presidente da Comissão de Controle ao Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei antifumo entrou em vigor na quarta-feira, dia 3 de dezembro, em todo o país. Doutora Mônica, doutora Maria das Graças, como avaliá-la? Como dimensionar o rigor que a lei impõe? Eu acho interessante a gente revisitar esse tema, porque, na realidade, o que entrou em vigor agora, quarta-feira, foi um decreto que regulamentou uma lei de 2011, a Lei 12546, que, na verdade, apenas introduziu poucas alterações em uma lei de 1996, que é a Lei 9294. O que me parece que gerou esse rebuliço, principalmente por parte dos donos de certas espécies de estabelecimentos comerciais, foi a promessa, algumas definições, claro, de onde se pode ou não consumir cigarro, uma restrição maior da propaganda a respeito dos produtos fumígenos e principalmente a promessa agora de uma maior fiscalização e de imposição de penalidades mais efetivas. E a senhora, doutora Maria das Graças, como vê a nova legislação? Eu vejo como uma vitória da saúde pública, né? O Brasil, ele fez essa lei também porque assinou, não só por conta das suas próprias convicções, como ele foi um dos principais articuladores do primeiro Tratado Mundial de Saúde Pública, chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, em que os países, quase 200 ligados à OMS, assinaram e se comprometendo a fazer leis, portarias, medidas em todos os setores administrativos, etc., para proteger a população, né, desses países contra os males do tabagismo ativo e passivo. Doutora Mônica, por que proibir os fumódromos? Essa é uma novidade interessante da lei de 2011 e mais interessante ainda, eu gostaria de ressaltar do decreto, porque o decreto não apenas reitera essa proibição dos fumódromos, né, lugares fechados, com arejamento específico, etc., em que se podia fumar, mas ele alarga também a definição de lugar fechado. Agora, mesmo lugares que tenham alguma abertura, mas que tenham teto ou cobertura como lona, como qualquer cobertura ainda que temporária, né, que retirável, ou algum fechamento com parede, passa a ser fechado. Eu acho até que a doutora tem maiores condições de definir as questões de saúde que levaram a isso, mas eu acredito que o Estado ele trabalha com 3 pontos. A proteção da saúde daqueles que não fumam, no caso específico do fumódromo, evitar que mesmo o fumante seja exposto a uma quantidade maior ainda de fumaça do que é emitida por ele próprio, o que acontece no fumódromo, e mais. Existe uma política progressiva, muito em decorrência dos tratados de que o Brasil é signatário, de desestímulo ao consumo de cigarro. Então, o país não chega a um nível de autoritarismo de proibir que a pessoa o faça de forma reservada, individualizada em ambiente fechado, mas vai tomando medidas de desestímulo mesmo ao consumo do tabaco e substâncias assemelhadas. Quais são os benefícios da proibição, doutora Maria das Graças? Então, na lei de 1996, que a doutora Mônica colocou, permitiu os fumódromos. À medida que os estudos científicos foram feitos no mundo, chegou-se à conclusão de que a existência de locais próprios para fumar, e mesmo que você tenha sistemas de exaustão, eles não são eficazes para absorver toda essa fumaça de maneira a proteger a saúde de quem está ali e não é fumante, né? E nós temos uma coisa extremamente importante, quer dizer, essa restrição, nós temos já resultados, estudos publicados, meta-análises publicados em revistas cardiológicas extremamente importantes, como a Circulation, por exemplo, que é uma revista da Associação Médica Americana, que mostraram que nos locais do mundo onde houve restrições semelhantes, houve uma redução do número de infartos do miocárdio naquelas populações desses locais de 15% no primeiro ano de vigência da lei e de 36% com 3 anos. E não só infarto, como as outras doenças também. Mas esse é um dado que eu considero imbatível. Doutora Mônica, em termos jurídicos, é correta a intervenção do Estado no combate ao hábito pessoal de fumar?
Eu acredito que sim. As pessoas têm uma ideia deturpada de liberdade individual, de autonomia privada. Isso é um tema que sempre me agrada muito e me fascina. E os autores mais modernos no direito civil, no direito constitucional, eles têm dito o seguinte: a liberdade é um valor e é um direito, entre outros. Então, a liberdade não é um direito absoluto, ela existe no limite em que ela é garantida pelo ordenamento jurídico, a liberdade como direito subjetivo, é claro. Então, o Estado ele tem não só o dever de punir as pessoas por atos que agridam terceiros, mas o Estado também tem o dever de promover, por meio de sanções positivas, negativas ou outros tipos de estratégia, condutas boas. E promover, inclusive, atitudes pessoais que contribuam para a preservação da saúde. E nós temos que lembrar também que, apesar de que se a pessoa faz o consumo de tabaco ou substâncias semelhantes sozinha, isso geralmente gera um benefício só próprio, além de o tabaco ficar impregnado na roupa e etc., e poder prejudicar outras pessoas, existe um custo social, especialmente no âmbito dos serviços de saúde, do uso do cigarro. Vamos ver a opinião popular sobre a nova lei. O povo fala em Belo Horizonte. Eu acho legal porque tem pessoas que não fumam e não gostam do cheiro, ou até mesmo fumam e não gostam quando estão comendo, ou até bebendo, né, não gostam do cheiro, então acho legal sim. Acho que é uma lei válida e importante para a saúde da população. Nem todo mundo vai acatar essa lei, porque o vício do cigarro é forte, as pessoas não aguentam a ficar sem cigarro. Uma tentativa, vamos dizer que eu acredito que esteja surtindo resultado. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que respeitar as pessoas que estão perto da gente e fumar onde tem que fumar, né? Concordo, acho que estimula diminuição no mínimo, né? Do fumo. Eu acho que toda restrição causa incômodo, mas eu acho que é uma restrição positiva, é pró-saúde. Doutora Maria das Graças, a maioria das pessoas é favorável, apoia a lei, mas teve uma senhora que falou ali que é difícil largar esse vício, que talvez por isso a lei pode não pegar. Como é que a senhora comenta a fala popular? Essa dependência, né, é causada por uma das substâncias, uma das 4.720 substâncias tóxicas presentes no fumo, não só cigarro, como cachimbo, charuto e outros produtos do tabaco, né? Tem uma mais delas, 4.000? 4.720 substâncias tóxicas já isoladas. No momento, quer dizer, o que se sabe, a nicotina é a substância que leva à dependência química. A dependência química, física e psicológica. Por quê? Porque ela atua no sistema nervoso, ela chega em 5 a 19 segundos após a tragada no sistema nervoso e faz a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores que dão a sensação de relaxamento e prazer. E essa substância, então, e além disso, é uma droga que é lícita, é uma droga que não causa efeitos psicotóxicos intensos, como, por exemplo, beber e sair dirigindo, não é o caso. Então, é uma droga aceita pela sociedade, né? Então, em virtude disso tudo, e principalmente o poder de adicção, de dependência que essa droga leva, é semelhante ao da cocaína e do crack. Então, é difícil deixar, mas não é impossível, né? E é importante dizer o seguinte, quer dizer, as pessoas poderão fumar sim, quem quiser pode fumar, em locais abertos, porque essa fumaça que é eliminada em locais onde tem gente fumando, ela tem 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono do que aquela que é aspirada pelo fumante. Ela tem várias vezes mais dióxido de carbono, amônia e 52 vezes mais de metilnitrosamina, que é uma substância cancerígena. E isso está na fumaça. Fora isso, como a doutora Mônica falou, nos ambientes também as substâncias particuladas se depositam no cabelo das pessoas, na pele das pessoas e nas superfícies. E nessa substância particulada há outras substâncias cancerígenas também. Eu gostaria só de chamar a atenção por uma coisa que eu mencionei e a doutora disse aqui, que é importante para a gente conscientizar a população. O decreto que regulamenta a lei de 2011 traz uma nova definição de ambiente fechado. Então, não precisa ser mais um ambiente totalmente delimitado. Se ele tem um toldo, se ele tem apenas teto, apenas um telhado, apenas uma parede de fechamento, ele se considera ambiente fechado. E eu estou chamando a atenção disso porque havia uma coisa que me incomodava profundamente. Eu ia a vários shoppings aqui de Belo Horizonte, eventualmente. Isso acontece em outros lugares também. Os funcionários do shopping, fregueses, iam ali para perto daquelas portas automáticas no estacionamento, mas longe daquela abertura que tem na parede, e fumavam. Eu passava ali, me incomodava profundamente, você passava com meu filho mais ainda, e hoje isso é proibido, porque aquilo se considera ambiente fechado.
O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a Lei Nacional Antifumo, que entrou em vigor no começo de dezembro. Participam do programa a juíza Mônica Silveira Vieira, da 4ª Vara Cível de Contagem, e a pneumologista pediátrica Maria das Graças Rodrigues, presidente da Comissão de Controle ao Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais. Doutora Maria das Graças, doutora Mônica, até que ponto a lei antifumo prejudica os estabelecimentos comerciais? Começando com a senhora. Isso é um discurso que é levado sempre quando algum país, alguma cidade do mundo vai fazer leis antifumo, né, restritivas. Isso ocorreu em vários países e a indústria de tabaco, muitas vezes, ela se utiliza dessas associações de donos de restaurantes, etc., ou há locais, inclusive, que ela financiou a criação de algumas dessas entidades para irem contra estas leis. O que está provado é que nos locais, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários locais, e há estudos muito efetivos que foram levados a cabo somente na Califórnia e também no estado de Nova York, há muitos anos, desde a década de 90, em que é proibido fumar em esses locais. Então mostrou o seguinte: não há diminuição dos lucros dos estabelecimentos, ou eles se mantêm ou eles aumentam, porque a maioria da população não é fumante e muitos deixam de ir nesses locais por conta disso. E outra coisa, não há desemprego. Então, muitos ameaçam dizendo que vai ter desemprego, vai desempregar garçons. Isso não é verdade, isso está provado. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes pretende questionar a lei federal que entrou em vigor. A entidade alega excesso de rigor e teme prejuízos. Veja o que diz a Abrazel. O que mudou em relação à lei estadual antifumo foi que os fumódromos foram extintos e em varandas também não é permitido mais fumar, apenas em locais totalmente abertos e sem cobertura. Acreditamos que com 11% da população fumante, esses fumantes eles têm que ter algum local para fumar, principalmente nos bares e restaurantes. Então, nós acreditamos que o decreto também fere o direito individual do cidadão de poder consumir um produto que é lícito no Brasil. Sobre isso, o que a senhora acha, doutora Mônica? Eu estava relendo o Código de Defesa do Consumidor, que é um dos nossos diplomas jurídicos mais aplicados e de maior sucesso no Brasil, né? A população realmente pode se valer dele em muitas situações. E ele trata especialmente dessa questão. Há, sim, os produtos que são tolerados, mas causam malefícios à saúde. Mas aí vamos voltar naquela questão da liberdade. A pessoa tem a liberdade de fumar e colocar para dentro aquelas 4.720 substâncias nocivas, mas ela não tem o direito de expor qualquer outra pessoa a esses mesmos efeitos danosos. Concordo com o que a doutora falou, acho realmente que não vai haver diminuição de lucros. Eu, por exemplo, não gosto de cigarro, vou mais feliz ainda sair, curtir minhas atividades de lazer, mas mais do que isso, ainda que houvesse uma diminuição de lucros, que não haverá, isso deveria ser tolerado em prol de um bem maior, que é a saúde. E hoje nós temos um culto à saúde, as pessoas têm procurado tomar várias medidas de melhoria da saúde, inclusive por meio de alimentação, exercícios físicos, etc. E eliminar os malefícios do cigarro não é exceção. É uma coisa que a gente deve promover, mas eu quero chamar a atenção, não houve mudança significativa no decreto. A única mudança foi quanto a essa questão a única mudança relevante, né? Essa questão da definição de ambiente fechado, que a proibição dos fumódromos já estava na lei de 2011. Eu acredito que essa manifestação da Abrazel agora seja muito mais relacionada a uma promessa, como eu já disse, de ampliação e intensificação da fiscalização, do que propriamente motivada por uma alteração de norma jurídica. Doutora Maria das Graças, quantas pessoas morrem por ano no Brasil por causa das doenças relacionadas ao tabaco? Cerca de 136 mil pessoas morrem no Brasil anualmente. E eu queria dizer a respeito, realmente o fumo é uma droga legal, só que ele mata a metade dos seus consumidores regulares das doenças tabaco relacionadas. Então eu penso que, imagina bem, quando teve um problema com o leite,
que estava contaminado, né? Houve uma redução de vendas, me parece que de 30% há pouco tempo atrás no Brasil. Imagine um produto que é vendido em padarias, que é vendido em supermercados, etc., e que mata metade das pessoas. Será que se as pessoas de fato tivessem consciência disso, elas iam comprar esse produto? Ele é um produto legal. E além de matar a metade dos fumantes, ele mata também, adoece e mata um grande número de pessoas que são fumantes passivos. Mas eu queria colocar uma coisa muito importante, que é a questão dessa lei, que ela não é em São Paulo, ela já existe desde 2009 no estado de São Paulo, depois no Rio de Janeiro, no Paraná, Rondônia e alguns outros estados brasileiros. O índice de cumprimento dessa lei no estado de São Paulo é mais de 95%. Algumas vozes estão dizendo que ela seria inconstitucional justamente por isso, por cercear a liberdade, né, ir contra certos princípios constitucionais. Como é que a senhora se coloca em relação a isso? Eu creio que a gente poderia cogitar, talvez, e mesmo assim eu acho que não de inconstitucionalidade, se a gente tivesse uma legislação tão restritiva quanto em poucos países do mundo, que impede, inclusive, em ambientes abertos, desde que sejam de acesso ao público. A gente não tem isso. Houve aí uma manifestação na reportagem que vocês passaram de que se deveria garantir um lugar para os fumantes dentro do estabelecimento comercial. Não, a não ser que seja uma tabacaria, um ambiente expressamente destinado a essa finalidade, que deve ter no exterior um aviso nesse sentido. Não, é isso. Se a pessoa quer prejudicar a própria saúde, que o faça, mas que o faça sem gerar dano a qualquer outra pessoa. Existe aquela fala de senso comum, mas que tem um reflexo jurídico também. A minha liberdade termina onde a do outro começa. Então, eu não posso prejudicar o outro. Eu até chamo a atenção que eu vi uma outra entrevista de alguém da Brasel dizendo assim, mas como é que nós vamos ter poder de polícia? Como é que nós vamos fazer quando um cliente insistir em fumar dentro do restaurante? Primeiro que ele pode se valer, inclusive, da polícia militar e de órgãos de vigilância sanitária em seu auxílio. E mais, se alguém entrar lá, por exemplo, com uma bebida, querendo consumir uma bebida que ali não é vendida e o estabelecimento não admite essa prática, ele não vai tirar o cliente? Se alguém começar a perturbar a tranquilidade dos demais clientes, ele não vai tomar uma providência? Então é chamar a polícia, né? Então e não existe uma novidade nessa necessidade de conter o cliente que esteja praticando uma ilicitude. Os bares e restaurantes já têm que fazer isso num sem número de outras situações. Para a gente encerrar esse bloco rapidamente, quanto custa para a saúde pública cuidar dos viciados em cigarro? A intervenção de tratamento, do tratamento das doenças, é muito dinheiro que vai. Né? No SUS, não é? Tem estudos mostrando que o gasto é imenso. Agora, comparado com o gasto da prevenção e do tratamento da dependência ao tabagismo, é muito menor, é muito menos dinheiro fazer isso. Então, hoje, o Ministério da Saúde, a presidente, assinou compromisso, né, há pouco tempo, nos Estados Unidos, de que o Brasil ia fazer medidas eficazes para diminuir as doenças crônicas, que muitas delas são relacionadas ao tabaco. E isso é muito mais barato do que tratar dessas doenças. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje e a Lei Nacional Antifumo, que entrou em vigor em todo o país no dia 3 de dezembro. Participando do programa, a juíza Mônica Silveira Vieira, da 4ª Vara Civil de Contagem, e a pneumologista pediátrica Maria das Graças Rodrigues, presidente da Comissão de Controle do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais. Doutora Mônica, por que as sanções pelo descumprimento são direcionadas somente aos estabelecimentos comerciais e não aos usuários? Na verdade, a gente está tratando, primeiro, de uma proibição de uso em estabelecimento de frequência coletiva, pública ou particular. Então, na verdade, a proibição ela se destina a quem mantém o estabelecimento. Cabe a ele manter as condições de saúde exigidas em lei, fiscalizadas pelos órgãos de vigilância sanitária no estabelecimento. E dentro do estabelecimento, cabe ao proprietário manter a ordem e manter o cumprimento das regras. E ele tem o poder, sim, pode se valer das autoridades, inclusive policiais competentes, para retirar dali quem descumpre as regras. Então, não existe nada de errado, como tem alegado aí algumas associações, em a punição se destinar ao responsável pelo estabelecimento.
E mais, a gente tem que lembrar que nós temos um ordenamento jurídico democrático, né? Um Estado democrático de direito. Ele não pune a autolesão, ele estabelece sanções visando a promover determinadas condutas no cidadão, mas seria o extremo do autoritarismo você punir o cidadão por ele gerar um mal a si mesmo. Agora, se ele quer gerar um malefício ao outro, ele tem uma punição, que é qual? Tem que ser retirado daquele ambiente, daquele convívio e ter, sim, a sua liberdade restrita naquele momento. Doutora Maria das Graças, vamos falar um pouquinho sobre o fumante passivo. Eu pergunto ainda, quem fuma mais, um homem ou uma mulher hoje em dia? Ainda continua sendo um homem, porém, em todas as partes do mundo. Agora, porém, por questões culturais, etc. Mas, no caso dos jovens, da experimentação, os jovens têm, em alguns lugares, há uma pesquisa brasileira que chama PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que mostra que em algumas capitais as meninas estão experimentando igual ou até mais do que os meninos. Mas, de um modo geral, quem fuma mais é o homem ainda. Fumar na hora do cafezinho, doutora Mônica, não será mais possível? É difícil a mudança de conseguir a mudança desse costume? Na verdade, como as normas de desestímulo do uso ao cigarro foram se ampliando, se tornando mais estritas ao longo do tempo, eu acredito que essa adaptação foi paulatina e tem dado muito certo. Agora, quem quer fumar no horário do cafezinho vai ter que sair para a rua, para fora de qualquer ambiente minimamente fechado e utilizar parte daquele horário de lanche, né, que é regulamentado nos regulamentos públicos ou estabelecido pelo empregador, aproveitar uma parte daquele horário para fumar. Ainda assim vai estar colocando em risco a saúde daqueles que com ele convivem, que, como disse a doutora, as substâncias ficam impregnadas e esses dias eu li até que saem pelo suor. Né? Não sei se é verdade, a senhora pode dizer isso muito melhor do que eu. Eu me lembro os bingos, né? Nossa, lembra da época dos enfumaçados. Inclusive para os trabalhadores. Totalmente. Os trabalhadores desses estabelecimentos têm um risco muito alto de câncer de pulmão, de infarto. Né? Eu queria colocar que é muito importante essa lei, não só para proteger a saúde dos não fumantes, quanto dos próprios fumantes, porque muitos vão ficar estimulados e vão parar de fumar. Isso é verdade, pela dificuldade de fumar, de ter que sair, né? E, além disso, uma coisa extremamente importante, a redução da iniciação dos adolescentes. Você acha, então, que a lei vai incentivar Sem dúvida, a mudança dos costumes? Isso está aprovado em vários outros países. Aí a gente vem notando isso, né? Com a ampliação das normas restritivas, a gente verifica isso e as pessoas ficam constrangidas. O objetivo é esse mesmo. A senhora fala aí da ampliação das normas restritivas e eu acharia que seria interessante a gente mostrar, porque é tudo uma construção, né? Como que foi essa construção na luta anti-tabaco até aqui? A doutora deve participar dessa luta há muito tempo, pode dizer melhor do que eu, mas a gente nota, por exemplo, só em 2001, em 96 houve alguma restrição à publicidade, só em 2001 que se proibiu, por exemplo, que fumassem em alguns lugares fechados. Ainda havia aquela possibilidade na época de lugar para fumante e não fumante, se podia fumar em aeronave. A partir daí isso foi vedado, aí depois os fumódromos em 2011 foram extintos. Então realmente é uma adaptação paulatina e proibições paulatinas. E a meu ver, o alcance disso na sociedade tem sido muito bom. A população tem aderido a isso. Tem várias pesquisas, Datafolha, etc., que foram feitas no Brasil e a população apoia essas medidas, inclusive os fumantes também. Então é uma coisa extremamente já consolidada essa ideia. Agora, essa lei atual, ela fala sobre a propaganda, parece que ela não autoriza a propaganda de cigarros, não é isso, nos estabelecimentos? Mas permite que eles sejam mostrados? Como é que é isso? Ainda não pode nos displays, pode só naquele local que está vendendo. Agora, a nossa luta enquanto profissionais de saúde e ativistas é que as propagandas, que os produtos do fumo sejam colocados debaixo de algum né, escondidos, porque nós sabemos que nos padarias, por exemplo, e alguns locais, os cigarros são vendidos junto com balas, bombons e chocolates, que são o alvo do desejo das crianças e adolescentes. Então, é importante dizer que 90% dos fumantes ficam dependentes da droga nicotina entre 10 e 19 anos de idade. Então, é importante que eles não sejam expostos a esses produtos. Considerações finais, 15 segundos para cada um. Eu creio que é isso. Essa regulamentação é boa, positiva e promove o bem da saúde pública, da saúde de todos. Quem quer continuar fumando e fazer mal a si mesmo, infelizmente vai ter que fazer isso cada vez mais em um ambiente privado e restrito. A senhora, doutora Maria das Graças? Eu quero dizer que a gente está comemorando, né,
a entrada em vigor dessa lei e que ainda prestemos outras lutas, a retirada dos aditivos, substâncias que fazem gosto para que o adolescente se torne dependente mais rápido. Tem outras lutas, mas a gente está muito satisfeito com isso e temos certeza de que a saúde pública, a saúde da população está ganhando muito. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.